Bom dia! Hoje vamos falar sobre empoderamento. Você já ouviu muito falar sobre empoderamento feminino, mas hoje nós vamos falar sobre empoderamento em todos os sentidos. Não é só o empoderamento feminino, mas o empoderamento da vida, o empoderamento dos seus talentos, empoderamento da sua saúde, empoderamento dos seus conhecimentos. Preparado para o dia de hoje? Preparado? Tá preparada? Todo mundo começa a live arrumando no espelho aqui, né, gente? Muito engraçado isso. Cadê os amiguinhos? Tá todo mundo dormindo ainda? Olá, bom dia, Adriana. Empoderada. Tá pronta? Eu desisti, viu, gente, do YouTube. Então, ontem eu mandei a informação para vocês que as lives acontecerão aqui, porque lá no YouTube realmente ainda não me habituei, então não funciona, não tá funcionando para mim. E aí vocês ficam esperando muito tempo, então eu preferi vir para cá. Bom dia a todos, André. E hoje, estão prontos para ficarem empoderados? Empoderamento. Então, gente, empoderamento. Muito mais do que empoderamento feminino, que talvez seja um termo que você tenha escutado nos últimos tempos, tá? Gente, eu tenho só... Filho, pega o celular e liga pra vovó, senão depois ela fica chateada de ter perdido a hora. Pega o celular do seu irmão lá no quarto, porque senão ela fica chateada de perder a hora. Então, gente, empoderamento. Você já deve ter escutado falar esse termo muitas vezes. Marcos, bom dia, quanto tempo. Então, empoderamento. Gente, vamos olhar para essa palavra com uma ótica ampliada, tá? Empoderamento é muito mais do que empoderamento feminino. Todos nós precisamos nos empoderar, tá? Empoderamento humano, empoderamento do seu ser, empoderamento da sua identidade. Então eu quero que você saia dessa live hoje com um conceito muito mais fortalecido e ampliado, tá? Até derrubando alguns paradigmas. Então, veja, se eu empoderar em excesso o meu feminino, eu enfraqueço o meu masculino. Se eu empoderar demais o meu masculino, eu enfraqueço o meu feminino. Faz sentido isso para vocês? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é o empoderamento do ser humano, o empoderamento da pessoa, do ser, do indivíduo. Então, como que eu me empodero? Ativando as duas forças, tá? O feminino e o masculino. Não importa o seu gênero, se você é homem ou mulher. Todos nós fomos feitos a partir da união do feminino e do masculino. Então, vamos voltar lá no princípio da vida. Então, o espermatozoide se encontrou-se com um óvulo e o espermatozoide rompeu uma barreira, além de ter vencido primeiro uma competição, né? E uma luta, ali uma corrida. Então ele venceu essa corrida, ele chegou em primeiro lugar e ele rompeu uma barreira.
O óvulo, por sua vez, ele envolveu, né? E ele incubou o esperma e ele foi gerando e transformando isso em uma vida. Então a fusão de ambos é que gerou uma vida. A vovó entrou aí. Tá bom. Então a fusão do masculino e o feminino é que gera vida, mesmo em laboratório, gente. Então mesmo em situações extremas ou diferentes do natural, mesmo em laboratório, a vida, a prosperidade, a fertilidade. O que é prosperidade? É só ganhar dinheiro? É também, tá? Mas a prosperidade é o crescimento, é o desenvolvimento. Então, a vida, ela surge a partir da união do feminino e do masculino. E quando essa união dá certo, né? Então, essa união da contribuição dos dois lados deu certo, se forma uma vida. Essa vida, aquela união prospera em forma de uma vida. Ela germina em forma de uma vida. Então, eu quero que vocês peguem esse conceito para que vocês captem qual é o caminho da produtividade da sua vida, qual é o caminho para você realmente se tornar uma pessoa poderosa. Tá? O poder, ele acontece quando há a união do feminino e do masculino. Não só no princípio da vida, mas durante toda a vida. Então, sempre que você integrar o seu... Pode ficar aqui, filho. O seu masculino e o seu feminino, você se torna próspero, você se torna capaz de prosperar, de germinar, de produzir, de florescer. Tá? Então, eu gosto muito desse conceito porque ele é bastante simples, mas a gente não para pensar nisso, tá bom? Então, como que você integra o seu feminino e o seu masculino? Vamos lá. Quando você nasceu, então, o seu pai e a sua mãe se uniram e dessa união germinou uma vida que é você. Ok? Dessa união, 50% de cada um. Ó, pega o código aqui. 50% e 50%. 50% do papai, 50% da mamãe gerou 100% de você. Quando você traz esse conceito, entende esse conceito, você passa a ser um ser integral, um ser íntegro, um ser completo, um ser que une a capacidade, a potencialidade do masculino em você e a capacidade, a potencialidade do feminino em você. Talvez você tenha dificuldade de de estar em paz com o seu masculino. Bom dia, filha. Pode vir aqui. Então, talvez você tenha dificuldade de estar em paz com o seu masculino ou estar em paz com o seu feminino. Porque pode ser que mamãe teve dificuldades, pode ser que papai teve dificuldades, pode ser que os dois tiveram dificuldades. E aí a sua relação fica limitada. Você não recebe, você não toma para você o masculino e o feminino que te criou, que te gerou, tá? Ah, Regiane, mas você não conhece a minha história, eu fui abandonado logo cedo, ou eu não conheci meu pai, ou minha mãe não conseguiu me criar e acabou me dando para alguém, para um parente. Veja, eu não conheço, talvez você não conheça, mas as suas células, o seu inconsciente, a sua alma conhece. E aqui é de um poder incrível quando você toma o seu masculino, quando você toma o seu feminino na sua alma, reconhecendo essas duas forças, você cada vez vai se tornando mais poderoso, tá bom? O poder está aqui nessa união, nessa integração dos 50% de cada lado. Para você estar 100%, você precisa integrar o masculino e o feminino em você. Você sabia disso?
E aí eu vou te dizer uma coisa, a sua vida não prospera? Uma hipótese, tá? Talvez a sua vida não prospere. Se você está nessa situação de não prosperidade, eu vou te dizer, tá faltando tomar a sua mamãe. Ah, mas eu me dou super bem com a minha mamãe. Será? Talvez você aqui, da boca para fora, aprendeu a ter um comportamento amistoso, amigável com a sua mãe. Mas será que aí na alma você realmente tomou a sua mãe 100%? O que nós precisamos fazer? Tomar 100% do papai, tomar 100% do 50% da mamãe, entendeu? Então, 100% do 50% de cada um, para que o seu coração fique plenamente preenchido de papai e mamãe, de feminino e masculino. E quando você faz isso, você não só recebe em você essa força da sua ancestralidade, do pai e da mãe, mas também toda a herança que vem através dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Então é fundamental que você se conecte com essa origem, porque a vida que chegou a você veio através dessa origem. E quando você se conecta a ela, você recebe, é como se fosse depositado em você toda essa carga de história, de superação, de lutas. Imagina no seu passado quantas lutas foram vencidas, quantas doenças, quantas dificuldades, né? Antigamente não tinha pré-natal, não tinha vacinas, não tinha carro. Imagina quanta superação aconteceu na sua história antes de você nascer, muito antes de você nascer, mas no seu clã, nos seus ancestrais, para que a vida chegasse até você. Então, honrar essa vida e essa ancestralidade te dará um poder incrível, uma força inabalável de sustento da sua alma, do seu ser, para que você possa despertar todo o poder que está dentro de você, tá bom? Então, primeiro passo é acomodar essas duas forças dentro de você. Ah, Regiane, você não conhece a minha história, meu pai era muito agressivo, eu tenho bastante dificuldade. Eu entendo a sua história, mas eu também vou te dizer que enquanto você não tomar no seu coração o seu pai, a sua vida fica paralisada. Você, o masculino, quer conquistar, desbravar, romper barreiras, ir para o mundo para conquistar o seu trabalho, a sua carreira, riquezas, fica interrompido. Ah, mas eu consigo, viu, Regiane? Olha, eu conquistei, mesmo que meu pai eu não tenho um bom convívio com meu pai, eu trouxe esse masculino dele. Pode ser, tá? Muitas vezes, aquele que a gente exclui no nosso coração, então eu excluí o meu pai do coração porque ele era agressivo, ou porque ele abandonou minha mãe. Só que nós excluímos e nos tornamos leais a ele, porque na alma não tem exclusão. Eu excluo por causa do julgamento, mas na alma, a nossa alma vai lá e acolhe. E aí eu me torno leal ao masculino. Só que muitas vezes eu não aproveito essa força para o meu benefício. E aí eu acabo sendo agressivo demais, sendo um trator, e eu uso essa força do masculino em excesso, porque ela não está harmonizada dentro de mim com o feminino, que é o que acolhe. Lembra que ele acolheu o espermatozoide? E dessa união começou a multiplicar-se milhares e milhares de células. Então, se você quer multiplicar os seus talentos, multiplicar suas forças, multiplicar a sua inteligência, multiplicar os seus projetos, a sua carreira, o seu dinheiro, a sua família, seus relacionamentos. Como que multiplica? Quando você une o seu feminino e masculino. Quando essas duas forças entram em harmonia. E uma harmonia não é ser perfeito, porque quando as células começam a se multiplicar, é uma desordem, né? É uma fusão, uma mistura. E tá tudo bem, é assim mesmo a vida. Não existe uma vida perfeita, como a gente idealiza aqui na nossa mente, ou nos livros, tá bom, gente? Então, é isso mesmo que eu quero deixar para vocês hoje. Se a sua vida não está, se você não está se sentindo próspero em alguma área da sua vida,
Tome papai dentro de você, tome o masculino dentro de você, tome o feminino dentro de você, tá? No feminino, você vai trazer a herança do cuidado, do amor, do gerar, o gestar. Então, muitas vezes você tem ideias, mas você acaba não colocando essa ideia para ser gerida, gestada. Então o feminino traz isso pra gente. Você tem uma ideia, é o masculino, é o agressivo, é o que vai para fora da caverna para conquistar o mundo. Mas o feminino vai te ajudar a ter a diligência de gestar aquele projeto. Quais são as etapas para aquele projeto? Como que eu posso fazer para colocá-lo em prática? Agora, se você fica num projeto, numa ideia, só pensando como vai ser, cuidando de todos os detalhes, mas não coloca ele em prática, é o masculino que está faltando, tá? Então, o feminino vai ajudar você a ter o cuidado de pensar nas outras pessoas, pensar no impacto, pensar no cliente, qual é a necessidade do cliente, se você vai conseguir vender aquele projeto ou aquela ideia, o que o público precisa para que você possa desenvolver um serviço ou produto que as pessoas desejam. O feminino vai te ajudar nessa sensibilidade. E o masculino vai te ajudar colocando em prática, desbravando, testando, começando algo que você nunca tentou, tá? Porque o masculino ele desbrava, ele conquista, o masculino é mais competitivo, o feminino é um pouco mais acomodado, ele fica esperando, né? Ele fica esperando o óvulo ir até ele. Mas ele tem um poder gigante de multiplicação, mas ele precisa, dos 50% do masculino. Sem o desbravar, a conquista do masculino, o romper barreiras do masculino, o feminino não coloca nada em prática, tá? Ah, mas é a mulher que gera o bebê. Pois é, temos essa dádiva, mas não somos responsáveis únicas pela vida. Isso é até uma prepotência do feminino de muitas vezes nos colocar como mulheres, como superiores aos homens, no sentido da vida. Mas não, sem a participação do homem não há vida. Ah, mas a participação deles é pequena. Engano seu. Sem o óvulo, sem o espermatozoide não tem vida. Sem o masculino, a vida é igual a zero. Mesmo que você faça no laboratório, mesmo que você faça inseminação artificial, você precisa do masculino, tá? Cuidado, porque quando você nega esse masculino em você, pode ser que ele venha com uma força muito brutal em outras áreas da sua vida e você se torne uma mulher com empoderamento masculino em excesso. E aí você se torna extremamente viril e aí você não dá espaço dentro de você para de fato prosperar, para de fato produzir os seus projetos e a sua ideia com cuidado, com diligência, com persistência, né? O homem, ele vai lá, desbravou, conquistou, e aí ele delega para a mulher. A mulher é quem vai 9 meses gerar aquela ideia, aquele bebê, aquela vida. Então essa capacidade está depositada à mulher. Aproveite essa capacidade, tá? De gerar, gerenciar. Agora o homem, ele também precisa desenvolver esse lado feminino para não desistir das coisas, porque aí ele conquistou, não deu certo, ou ele tentou, se frustrou, ele quer ir para o próximo, né? Porque ele é conquistador, ele é desbravador, ele é competitivo. Então o homem precisa... Saúde! Tá frio, né, meu amor? Tem um assistente hoje aqui ao meu lado, acordou cedo. Mamãe, quero participar da sua live. Vem cá falar oi, vem. Eu não falo oi. Ah lá, tá escondidinho, tem vergonha. Então, gente, o homem, quando tá faltando o feminino, ele começa as coisas e não termina, né? Ele não tem paciência para dar continuidade aos projetos. Olha aqui essa dica, hein? Olha que importante. Quando você conquista e perde, então, conquistei o emprego dos sonhos e perdi.
Conquistei a casa, não consegui pagar. Conquistei uma pessoa e acabei perdendo o relacionamento. Veja, possivelmente você tem excesso de masculino dentro de você, homem ou mulher, tá, gente? Aqui eu não tô falando para homem ou para mulher, eu estou falando para o ser humano, para o indivíduo, para o ser. Então, se você tem excesso de masculino em você, você vai conquistar, mas você não vai conseguir reter. Então, você conquista o dinheiro... Oi, filho. Mas pode ser criança? Pode ser criança também, tá? Então, desde criança, nós precisamos harmonizar aqui dentro o nosso feminino e o nosso masculino. Ou seja, nossa mamãe e o nosso papai moram dentro da gente e vão morar a vida toda. Porque as suas células foram feitas pelo masculino e pelo feminino. Pelo papai e pela mamãe. Então, você é 50% papai e 50% mamãe. Tá bom? Entendeu? Tá vendo, gente? Tem um telespectador atento aqui, tirando as dúvidas. Então, harmonize as forças do feminino e do masculino para que você possa, sim, conquistar, mas também reter. Que foi? Então, você conquista muitas vezes o dinheiro e daqui a pouco você perde. Bom dia. Bom dia. Mais um ajudante aqui quer falar oi? Hoje todo mundo acordou cedo para vir na live, gente. Oi. Olha só. Então, o feminino e o masculino, quando integrados, formam o seu 100%. Então, harmonize. Não? Então, manda oi para as pessoas. Oi. Para eles não verem só suas costas, tá? Pode ficar um pouquinho aqui. Eu sei que você tá com frio. Tá, eu tô com frio. Pega a cobertinha e vem aqui para te Mas esquentar. eu tô com frio. Então, gente, usem essa dica poderosa, masculino e feminino, em harmonia dentro de você, tá? Eu sei que muitas vezes é desafiador, então eu vou ajudar você agora. Gente, pode mandar as dúvidas, tá? Que eu sei que esse assunto gera muita dúvida. Tem um ponto de interrogação, ou pode mandar nos comentários, mas no ponto de interrogação é melhor que eu consiga enxergar suas dúvidas com maior clareza. Oi, Dani, bom dia. Tani, tudo bem, Tamires? Bom dia, Nenas, Diógenes. Gente, chama mais gente para estar aqui conosco, manda lá no aviãozinho. Então, hoje estamos falando de empoderamento. Deixa eu colocar o tema aqui, ó. Tá? Como que nós nos empoderamos, gente? Trazendo ó, o masculino e o feminino. 50% do masculino, 50% do feminino forma o nosso 100%. Então, para você ser uma pessoa 100%, uma pessoa inteira, você precisa estar em paz com o seu masculino e com o seu feminino. Ah, Regiane, eu preciso perdoar o meu pai, preciso perdoar minha mãe? Não, isso é arrogância. Quando você se coloca no papel de juiz, de julgar os seus pais, você faz isso aqui, ó. Você fica grandão e vem aqui no papel de juiz, julgando os seus pais. E aí você julga os comportamentos, as atitudes que eles tiveram e você desonra a hierarquia, a ordem natural da vida. Por quê? Porque você desonra aquele que veio primeiro, que é o seu pai e a sua mãe. E aí você fica grande, fica no papel de juiz, querendo julgar os seus pais. E quando você julga os seus pais, você mata o feminino e mata o masculino dentro de você, tá? Muitas vezes, há alguém, por exemplo, o seu papai fez coisas que não são legais. Aí você julga, o seu papai fez sua mamãe sofrer, aí você fica aqui, ó, juntinho com a mamãe, eliminando o lugar do papai. E aí você não toma o masculino dentro de você. Ou pode ser o contrário. Você eliminou a mamãe porque a mamãe não deu conta de segurar o papai e o papai foi embora. Olha como fica no seu inconsciente, lá na infância muitas vezes, tá? E aí você fica juntinho da mamãe, você vira às vezes o marido da mamãe, você vira a mãe da mamãe, só que no coração você exclui ela porque ela não deu conta de segurar o papai. E aí você não traz o seu feminino na sua potencialidade, tá?
Então, muitas coisas acontecem aqui no nosso inconsciente desde a infância. Porque a criança, ela é uma esponja e ela é especialista em sugar, pegar para ela as dores dos pais. A dor da mamãe, a dor do papai, a frustração. Então, todas as frustrações e dores dos nossos pais, nós pegamos pra gente na infância. E a criança, ela tem, gente, aquilo que a gente chama de amor mágico, amor infantil. Como funciona isso? Pelo amor mágico, pelo amor infantil, a gente acha que a gente pode e deve salvar os nossos pais. Porque a criança, ela acha que ela é um super-herói, né? Então ela acha que ela tem essa missão no mundo de salvar os pais daquela dor, daquele sofrimento, daquela frustração, daquele estado que eles se encontram. Então as pessoas muitas vezes me falam, meu filho tá com problema, meu filho tá com dificuldade na escola, ou meu filho isso... A primeira coisa que eu quero olhar é o casal, porque o filho, ele é um reflexo do casal. Quando a gente harmoniza e equilibra o casal, o feminino e o masculino, o fruto, que é o filho, naturalmente se harmoniza, tá? A melhor forma de fazer os seus filhos felizes é você sendo feliz. Porque se você está frustrado, está deprimido, está infeliz, se você não se sente produtivo, próspero, realizando, se você carrega muitas dores, muitos pesos do passado, o seu filho vai carregar isso. Pode ter certeza disso. Então a melhor forma de fazer os seus filhos felizes é você estar feliz. Porque se você está feliz, se você está em paz com a sua ancestralidade, com o seu passado, feminino e masculino, harmonizados dentro de você, quando você inclui os dois dentro do seu coração, e você está em paz com o seu passado, você libera os seus filhos para serem felizes. Você autoriza os seus filhos a cuidarem da vidinha deles sem ter que salvar papai e mamãe, tá? Então, isso é muito importante, esse assunto é um pouco mais complexo, mas eu quero que vocês comecem a captar essas mensagens sistêmicas, tá? São mensagens que harmonizam o nosso sistema familiar. A primeira forma é honrando o feminino e o masculino dentro de você. E, gente, essa é a forma mais profunda e eficaz para que você possa se tornar uma pessoa empoderada de verdade, tá? Empoderando o seu feminino e o seu masculino aí dentro. Se você tem excesso de feminino, você vai ser uma pessoa que acolhe, que gesta, tá? Que acomoda em você, que traz aqui embaixo das asinhas, mas você talvez não seja uma pessoa produtiva, uma pessoa eficaz, uma pessoa que desbrava, uma pessoa que saiba dizer não para aquilo que precisa ser dito, uma pessoa que tenha mais dificuldade em conquistar o território, conquistar dinheiro, conquistar riquezas, conquistar o seu emprego, sua carreira. Se você tem excesso de feminino, talvez você tenha dificuldade em superar as coisas que te magoem, que te frustrem, que te decepcionam. E eu tô falando pros homens, tá, gente? Não tô falando pras mulheres, tô falando pros dois. Tô falando aqui pro ser humano. Então, o ser humano, quando ele tem excesso de feminino, imagina que é assim, ó. O nosso coração, dá pra ver aí? Esse vermelho não aparece, né, gente? Dá pra ver agora? Então aqui, ó, é dividido no meio. 50% é o masculino e 50% o feminino, tá? Se eu tentar preencher esse lado aqui, ó, eu tentei preencher o feminino com excesso de masculino, não vai dar certo, vai desperdiçar essa força. Porque no meu coração, aqui no meu compartimento, na minha alma, tem espaço para os dois. Então, por mais que eu tente preencher o feminino com excesso, eu não vou conseguir. Porque eu tenho aqui um compartimento para cada um. E nós, pais, nós tentamos compensar quando há um divórcio, há
um pai ausente, uma mãe ausente, nós ficamos tentando compensar dentro do nosso filho aquilo que falta. Então, papai é separado, então a mamãe fica tentando ser pai e mãe. Ou vice-versa. Mamãe é ausente, papai fica tentando ser pai e mãe. Aí você tenta suprir um lado que você não consegue e você deixa o seu filho confuso. E se você foi vítima disso, veja, tudo foi como tinha que ser. Então, a partir de agora, você pode ter a consciência do feminino e do masculino dentro de você, tá? Porque você não só tem o direito, mas a autorização de receber papai e mamãe dentro do seu coração para que você harmonize todo esse potencial. Quando você faz isso, o seu ser, a sua identidade, ela é potencializada. E aí você passa a se tornar uma pessoa muito mais produtiva, eficaz. E não fica só... A gente pode ir mandando as perguntas, tá? Esse tema é um pouquinho mais complexo, mas eu tô aqui à disposição para responder as perguntas. Isabel, Kátia, bem-vindas. Regiane, minha xará, Camila. Então, o que eu quero deixar aqui bem fácil para vocês colocarem em prática, gente, é harmonizar, receber e incluir no coração de vocês o pai e a mãe, o masculino e o feminino, tá? Como eu estava dizendo, excesso de feminino vai ser um desperdício de amorosidade, de cuidado, de compreensão, e vai faltar o quê? A força para você desbravar, para você conquistar o emprego que você deseja, para você empreender aqueles sonhos e projetos que você tem, para você conquistar o amor que você deseja. Então vai faltar o masculino, tá? Excesso de masculino vai fazer com que você vire um trator, então você passa por cima de tudo, você conquista as coisas, mas não curte, não aproveita, não digere, não saboreia aquilo que você conquistou, porque você tem excesso de masculino. Aí você conquistou uma etapa, você já está pensando na próxima. Você conquistou o seu cargo, você já está pensando em como conquistar o próximo. Isso é ruim? Veja, depende. Precisa harmonizar essas duas forças, senão você fica resultado a qualquer custo, e aí você fica obsessivo, querendo buscar a próxima etapa, a competitividade. E aí você leva a competitividade para dentro da sua casa, dentro da sua família, você compete com seus filhos, compete com seu cônjuge, compete com seus irmãos. Isso é o excesso de masculino, tá? Ah, Regiane, mas eu sou mulher e eu sou assim. Então, mesmo sendo mulher ou sendo homem, tá? Você pode ser um homem com excesso de feminino, ou você pode ser uma mulher com excesso de masculino, tá? Ou você pode ser uma mulher com excesso de feminino. E aí falta em você essa força para desbravar, conquistar, sair para o mundo no bom sentido de conquistar clientes, conquistar o seu espaço financeiro, a sua independência financeira. Então, olha só, o masculino faz a gente conquistar o financeiro, mas quem retém o financeiro é o feminino. Porque o masculino faz a gente ir, identificar oportunidades, ganhar dinheiro. Mas se você ganha dinheiro e perde, ganha e perde, você tem muito masculino, mas tem pouco feminino para fazer a gestão disso. Porque quem fica com o bebê lá 9 meses fazendo a gestão é o feminino. Tá? Então as mulheres, elas são gestoras. E as mulheres não, desculpa. O feminino, ele é o lado gestor. E o masculino é o lado desbravador. Aí quando você junta esses dois, puxa, eu desbravo, eu conquisto e eu mantenho, eu retenho, aí eu prospero. Olha que interessante. Eu conquistei, só que eu guardei, gerenciei, gestei, cuidei, e aí aquilo prospera em forma de vida, tá? Então, eu tive uma ideia. Ah, é masculino. Aí eu peguei aquela ideia e planejei, feminino, como que eu vou colocar em prática. E aí eu misturo o masculino para transformar aquilo em algo competitivo, atraente, algo que possa realmente conquistar o mercado, por exemplo. Eu tô falando de uma ideia aqui no campo comercial, de negócios, tá?
E aí eu misturo o feminino e o masculino, porque eu vou ser diligente, eu vou pensar em todas as etapas, mas eu também vou pensar em como ganhar dinheiro com aquilo, como conquistar mais clientes, como conquistar o mercado. Aí eu coloco aquela ideia em prática, masculino. Aí eu vou cuidar para saber como que o cliente está avaliando aquele serviço, aquele produto que eu estou vendendo. Eu vou ter essa sensibilidade para ler o mercado e mudar aquilo que for necessário. Eu vou ter a diligência para persistir. Mesmo que eu receba um não, mesmo que eu tenha dificuldades, eu vou persistir, é o feminino. Aí eu vou criar outras alternativas e vou expandir o meu negócio, é o masculino. Mas aí eu tive barreiras, eu venço aquelas barreiras cuidando dos detalhes, de tudo que precisa ser feito para superar aquilo. E aí eu vou conseguindo o quê? Conquistar e manter, conquistar e reter, gerar, produzir, prosperar. Tá ficando claro, gente, como que nós nos tornamos empoderados, equilibrando as nossas duas forças dos nossos ancestrais, tá bom? E perguntas. Cada dia aprendo algo novo com você. Que bom! Prazer, nenas, que bom. O equilíbrio, isso aí é essencial. Parabéns, Regiane. Obrigada. Leane. Que mais? Importantíssimo. Como desenvolver o feminino no caso de uma mulher que tem mais masculino? Veja. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês aqui, vamos fazer um exercício que você pode repetir todos os dias, tá? Então você vai agora imaginar. Então vou responder a pergunta já fazendo um exercício sistêmico com vocês. Então vocês vão se imaginar aqui nesse quadro, lá no princípio da vida de vocês, tá? Então façam esse exercício e mentalize agora quando a vida foi formada. Mesmo que você não conheça papai ou não conheça mamãe ou tenha dificuldade com qualquer um dos dois, ou às vezes você tem dificuldade com os dois, e aí o seu feminino e o seu masculino vivem em luta aí dentro de você, um sabotando o outro, tá? E você se sentindo fraco. Olha só, gente, falta do masculino faz com que você se sinta sem energia, se sinta fraco, se sinta sem disposição para você lutar, desbravar, sair da cama e conquistar o seu dia, fazer dinheiro, fazer o seu sucesso, tá bom? Então é muito importante trazer a força do masculino também para o seu dia, para você não ter uma vida apática, uma vida morna, uma vida sem movimento. Vamos fazer um exercício juntos, então? Isso não afetaria a masculinidade? Complementa a sua pergunta, nenas, o que exatamente não afetaria a masculinidade? Trazer o feminino? Tá, eu já volto para a sua pergunta. Primeiro vamos fazer o exercício para você harmonizar o seu feminino e masculino? Primeira coisa que você vai fazer então, você vai lembrar-se de algo que talvez você nunca parou para pensar, mas não tem problema porque você viveu essa experiência. Então você vai imaginar agora você voltando lá na sua infância, tenta lembrar de uma situação, você bebezinho, e aí vai deixando a sua imaginação ir mais longe no dia que você foi fecundado, o dia que o feminino e o masculino uniu-se e formou a vida que geraria você. Então, lembre-se desse momento, deixe isso vivo dentro da sua memória e imagine esse momento onde o masculino rompe uma barreira e é acolhido pelo feminino e a magia divina da vida começa a se formar. E essa vida começa a se multiplicar. E são milhares de células que se multiplicam e vão formando a vida. Todas as vezes que você se lembrar disso, você harmoniza o seu feminino e o seu masculino nas suas próprias células. E aí você acorda as suas células dizendo para elas, eu sou papai e mamãe. Eu sou 100% quando eu trago papai e mamãe dentro de mim. E aí você vai todos os dias de manhã reconhecer a sua mãe dentro de você
E aí você vai dizer para ela no seu coração: mamãe, você está viva dentro de mim. Mamãe, eu te recebo no meu coração. Mesmo se você não conheceu, numa situação extrema, se você não conheceu sua mamãe, sua célula sabe, sua alma sabe, seu inconsciente sabe. Então você vai acordar essas células dentro de você, tá? Reconhecendo o feminino em você, tá bom? E aí você vai reconhecer a sua mamãe e vai admitir a existência dela dentro de você. E aí agora você vai fazer o mesmo com o seu papai. E você vai dizer a ele: papai, eu posso ver você. Eu reconheço você dentro de mim. Eu reconheço a sua força dentro de mim. Eu reconheço a legitimidade da minha origem. Mesmo se você não conheceu o papai, mesmo se você não conviveu, talvez nem saiba o nome do seu pai. Mesmo que você tenha dificuldade com as atitudes dele, com aquilo que ele deixou de te dar, as suas células sabem, tá? E aproveite esse poder imenso que tem no seu inconsciente, no seu corpo, na sua alma, e reconhece. E aí você acorda essas células que são herança do masculino. E aí você traz a força para você lutar, para você desbravar, para você conquistar, para você prover, tá bom? A coragem. E aí você harmoniza os dois. Então o feminino, você reconhece, mesmo se a sua mãe não foi amorosa, mesmo se a sua mãe não foi uma mãe cuidadosa e diligente como você gostaria, as suas células reconhecem a sua mamãe. Então reconheça essa célula, porque elas estão aí, tá bom? Então você traz aqui o feminino, que é capaz de gerenciar com diligência, tá bom? A paciência, o acolher, a sensibilidade. E aí você traz o acolhimento e o desbravar e une essas duas forças dentro de você. Uma experiência muito gostosa é você imaginar no dia do seu nascimento, você sendo acolhida pela sua mamãe, acolhida, acolhido por sua mamãe, recebendo esse feminino no relacionamento mais profundo. Quem nos ensina a ter relacionamentos profundos é o feminino, porque o masculino conquistou, vai para o próximo, conquistou, vai para o próximo. Só que aí o masculino fica vazio, só tentando buscar. Então o masculino precisa do feminino para conquistar e reter, tá? Então o relacionamento profundo, que é o relacionamento que nós temos com o cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, quem ensina pra gente é o feminino que tá aí dentro da gente, tá? Então acione o seu feminino. Se você tem dificuldade de relacionamentos profundos, acione o seu feminino. E aí você imagina agora você no braço da sua mamãe. E agora você vai imaginar a sua mamãe autorizando você a ir para o braço do seu papai. Regiane, meu papai não estava no dia do meu nascimento, meu papai nem sabe que eu existo, eu não conheço o meu papai. Mas você vai usar, a sua imaginação, porque na imaginação tudo é possível. E quando você ativa a sua imaginação, as suas células entendem o que você está fazendo. O seu inconsciente é acionado e você traz para o consciente esse desejo que todo ser humano tem de ir para o papai. Só que às vezes a mamãe não permitiu, às vezes a mamãe não deu conta disso, às vezes a mamãe foi impedida disso, tá? E aí nós não vamos para o masculino. Então, quebre isso agora, tá? Mesmo que você passou por essa experiência, você pode ressignificar dentro de você. E imagine você bebezinho sendo entregue para o seu papai. E receba esse abraço, esse toque do seu papai, esse acolhimento. Ir para o papai não é trair a mamãe. Muitos de nós ficamos no inconsciente que papai foi mal com a mamãe.
Se eu amar o papai, eu estou traindo a mamãe. E eu vou te dizer, não, é legítimo, mesmo que o seu pai tenha feito coisas que não são legais. Você tem todo o direito de amar o seu pai, tá? Então usufrua desse direito de amar o seu papai, ok? E traga aí o masculino para dentro de você. Isso aqui é um exercício simples, tá, gente? Aqui na live eu não consigo me aprofundar como num atendimento sistêmico, como numa consultoria ou constelação sistêmica, tá? Mas com essa imagem você já vai começar a harmonizar dentro de você o masculino e o feminino. Às vezes você tomou em excesso o masculino, porque você se identificou com essa força e você fica com excesso de masculino dentro de você. E aí você conquista, mas tem dificuldade em reter, tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, tem dificuldade em ter empatia, compaixão, tem dificuldade em compreender as pessoas, porque você tem excesso do masculino. Você conquistou, mas você já quer ir para o próximo, porque o masculino é desbravador, ele é livre. Só que aí você começa a ficar frustrado porque os seus relacionamentos não têm continuidade, não prosperam, não evoluem. Por quê? Porque faltou o feminino que acolhe, o feminino que gesta, tá bom? Que compreende, o feminino que tem a sensibilidade para ouvir, ok? Então, você também tem autorização para acolher esse feminino dentro de você. Tá bom? Deixa eu ver as perguntas. Para o homem, agora eu entendi, Nenas, a sua pergunta, tá? O homem desenvolver o feminino não afeta a masculinidade? Não, tá? Muito pelo contrário. Veja, o homem com excesso de masculino, ele fica emasculado, na verdade. Ele se torna um homem agressivo, tá? Que por não estar harmonizado dentro de si, ele quer usar a autoridade, a força para provar sua masculinidade. Mas um homem masculino, ele tem o feminino dentro de você, dentro de si, porque ele não precisa usar a força para dominar o outro, porque ele usa o amor, ele usa o carinho, ele usa o acolhimento para dominar de uma forma saudável, tá? Dominar aqui entre aspas, tá bom? Então, homens, percam o medo de se tornar afeminados, porque você desenvolveu o seu feminino. O seu feminino, o feminino dentro de você, e se você nega esse feminino, nega dentro de você, você acaba sofrendo porque você conquista as coisas, mas não retém. Você desbrava, mas não consegue manter, né? Você conquista e perde, você conquista a sua família, mas acaba perdendo porque você é agressivo, porque você passa por cima das pessoas, porque você não usa a sensibilidade para ouvir, para ter compaixão, para acolher. As pessoas muitas vezes têm medo de estar perto de você, te obedecem pelo medo, pela autoridade, e não pelo carinho, pela influência, pelo respeito. Se você tem o feminino, você inspira a sua equipe, a sua família. As pessoas conseguem ver a força em você, mas conseguem ver a bondade e a generosidade, tá? Então, homens que têm baixo feminino em si, dentro de si, eles têm dificuldade em amar, em ser amados, em cuidar. Ele deixa de ser, inclusive, o provedor, porque ele só traz os recursos, mas ele tem dificuldade em viver e saborear e degustar, desfrutar aqueles recursos que ele conquistou. Porque ele paga as contas da casa, mas ele também joga na cara, ele acaba sendo durão com todo mundo, como se todo mundo tivesse que pagar por aquilo que ele se doou, tá? Então, o excesso de masculino também deixa o homem, ou melhor, a ausência do feminino no homem faz com que ele se transforme muitas vezes num trator. Então, ele conquista o território e é resultado a qualquer custo. Tá bom? Respondi, te ajudei. Qualquer coisa, manda mais perguntas. Teve uma pergunta aqui também do feminino, né? Como equilibrar o feminino. Então, se você, mulher, tem excesso de masculino, responda aí para você. O que você perde?
tendo excesso de masculino? O que você deixa de ganhar tendo excesso de masculino? Tenho certeza que você perde várias coisas, tá? Você perde relacionamentos profundos, você deixa de usufruir de relacionamentos profundos, de relacionamentos verdadeiros, de laço e vínculo, tá? O excesso de masculino faz isso. Se você é uma mulher e tem excesso de masculino, você tem dificuldade em atrair um homem viril para a sua vida. Porque o homem viril, ele encontra você e vê o excesso de masculino em você. E isso não o atrai. Você vai acabar atraindo um homem que tem excesso de feminino. Porque aí ele vai em você tentar buscar e completar esse masculino que falta nele. E isso não é saudável, tá bom? Então, esse é um desafio para mim, inclusive, né? Sempre foi uma força do masculino muito grande dentro de mim. Muita dificuldade em harmonizar o meu feminino, tá? Então, eu tenho buscado, tenho aprendido a harmonizar tudo isso. Porque isso dificulta os relacionamentos amorosos, os relacionamentos profundos, os relacionamentos que exigem mais intimidade, porque excesso de masculino rompe, impede essa intimidade, porque o masculino conquistou, ele vai pro próximo, tá? Não tô dizendo que isso é bom, mas isso em excesso é bom quando eu conquistei aqui o cliente, conquistei o mercado, criei uma empresa, conquistei o meu cargo, vou pro próximo nível agora, isso é ótimo. Tá? Terminei minhas tarefas do dia, agora eu vou para as próximas, agora eu vou estudar mais coisas. Então é excelente esse espírito aí do masculino. Só que sem o feminino, sabe o que acontece? Eu estudo, aprendo uma coisa e não coloco em prática. Porque eu não tenho essa diligência do feminino para colocar em prática. Tá bom? A homossexualidade pode estar relacionada com excesso de uma ou de outra? Pode. Pode sim, tá? Pode, muitas vezes a pessoa se identifica em excesso com aquela força e ela tenta, ficar 100% em uma força só, ou 100% do masculino ou 100% do feminino. E aí o que ela está fazendo? Ela está negando dentro dela mesma essa origem do masculino ou do feminino que ela está negando, tá bom, gente? É o princípio do pertencimento aqui. Quando eu excluo o feminino, ou meu pai, ou a minha mãe, se eu excluo o feminino ou o masculino, eu estou excluindo 50% de mim mesma. Então, essa é a dica mais importante, tá? Se você chegou agora, ou se você perdeu uma parte, ou se você não entendeu nada, o mais importante é saber que, independentemente da sua história, da forma como você foi criado ou você foi gerado, honre o feminino e o masculino em você, porque você é o sucesso dessa união. Quando juntou o feminino e o masculino, dessa união germinou, prosperou na sua vida. Essa união se multiplicou em milhares e milhares de células que formou o seu corpo, a sua existência aqui na Terra. Então se concentra nessa origem da sua existência e receba o feminino e o masculino dentro de você. Esse, gente, é o segredo do empoderamento. Você se torna poderoso em tudo que você for fazer, nos seus relacionamentos. E ser poderoso não é ser superior a ninguém, gente. Eu tomo cuidado com o termo empoderamento feminino, porque empoderamento feminino, as mulheres, né, ficam tão poderosas que elas começam a ficar superiores aos homens. E, na verdade, uma empresa ela só prospera quando a empresa traz o feminino e o masculino. Toda a energia do feminino e masculino que tem na empresa, quando ela une isso, a empresa prospera, né? A família, ela prospera quando ela une a energia do feminino e do masculino, quando esses dois poderes reinam dentro da casa. Tá? O relacionamento prospera quando a energia do masculino e do feminino entram em harmonia. Aí o relacionamento prospera, ou seja, ele cresce, ele evolui, ele se multiplica,
tá? Em alegria, em satisfação, em prazer, em família, em filhos. Então, gente, harmonizem dentro de vocês a força do feminino e do masculino, porque aí, lembra que eu falei do eu sou? Dos 7 pilares da sua identidade? Eu falei semana retrasada, tem várias lives salvas aí no meu IGTV, também no YouTube, sobre a identidade, sobre o eu sou. Você potencializa a sua identidade quando você integra o feminino e o masculino, tá? Então, o seu racional se torna muito mais produtivo, você se torna muito mais sábio quando você integra o feminino e o masculino. As suas emoções se harmonizam, se equilibram muito mais quando você integra o feminino e o masculino. Porque se o meu emocional ele tá muito masculino, ele fica agressivo, ele fica autoritário, ele quer passar por cima de todo mundo. Se eu tô com excesso de feminino, as minhas emoções estão com excesso de feminino, a minha tendência é ficar mais acolhedora demais, e aí eu não luto pelas minhas coisas, eu compreendo todo mundo, mas acabo não tendo energia para conquistar, para desbravar, tá? Então precisamos harmonizar na nossa alma o feminino e o masculino para equilibrar as nossas emoções. Então, sempre que eu equilibro essas emoções, equilibro o feminino e o masculino, eu ativo o meu potenciômetro, tá? Então eu elevo a 10ª potência a minha capacidade. Porque se eu usar só o meu conhecimento para me colocar como superior às pessoas, eu não vou ser produtiva, eu não vou colocar em prática, eu não vou transformar o ambiente ao meu redor. Se eu usar a minha força física para ser superior às pessoas, eu vou passar por cima delas, eu vou ser autoritária, eu vou gerenciar as pessoas pelo medo, tá? Então não é usar essas forças em excesso, mas sim em equilíbrio masculino e feminino. Tá bom, gente? Então, com essa dica, eu desejo para vocês que você tenha um dia produtivo, um dia onde você possa usar de forma livre o seu feminino e o seu masculino, harmonizando a sua história, harmonizando a sua ancestralidade, trazendo para dentro de si, reconhecendo que dentro de você, papai e mamãe estão e estarão vivos para sempre, tá? Essa é uma ótima forma também de matar a saudade. Se papai ou mamãe já não estão mais aqui, reconheça dentro de você que dentro de você eles jamais morrem. Papai e mamãe jamais morrem. Papai e mamãe estão vivos dentro de você e estarão eternamente. Então usufrua do poder dessa força de honrar a sua ancestralidade, honrar os seus pais, e as suas células todas agora elas começam a ficar acordadas e potencializadas para de fato colocar você no seu melhor eu, tá? Para que você vá para o seu eu sou, na sua identidade, com todo esse poder da união aqui, ó, do 50% do masculino, 50% do feminino, formando esse seu 100% maravilhoso, turbinado, empoderado, tá bom, gente? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Tem perguntas aqui? Pode ser, nenas, eu não vou entrar agora nesse assunto de pedofilia, tudo, porque aí a gente, né, vai ficar um pouquinho, não vai dar tempo de falar disso. Mas eu vou dizer uma coisa, todos nós somos vítimas do sistema, tá? Todos nós nos tornamos, o papai, a mamãe também são vítimas, aqueles que nos abusaram, que nos agrediram também são vítimas, porque as vítimas se tornam agressoras. Então, inclua no seu coração o seu papai, a sua mamãe, mesmo que você possa ter sido vítima de abuso, vítima de ausência, vítima de abandono. Reconheça aí nas suas células e veja o poder disso, tá bom? Porque o seu inconsciente, a sua alma buscam esse reconhecimento. Você tem autorização para amar o seu pai e a sua mãe, independente das atitudes deles. Ame-os aí dentro do seu coração e honre o feminino e o masculino dentro de você, equilibrando essas forças. Ok, queridos? Amanhã não tem live, que amanhã eu tenho um compromisso às 7.
Então vamos pular o dia de amanhã, tá bom, queridos? Mas sexta-feira estarei aqui com vocês. Um ótimo dia. Me escrevam, me mandem mensagens que eu adoro responder. Um dia empoderado para vocês.